Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou comentar com vocês as minhas leituras em andamento e as leituras que eu estou em vista aí, tanto para finalizar quanto para começar nesse mês de novembro. E esse vídeo é para ver se eu tomo vergonha na minha cara e paro de ler 300 milhões de coisas ao mesmo tempo e dou uma estabelecida aqui, porque eu confesso que dei uma exagerada nas leituras em andamento nesse mês. Basicamente, o que acontece é que quando eu fico muito em dia nas minhas leituras e fico assim, na meta de tudo que eu estabeleci, eu me emociono um pouco e fico com vontade de ler tudo que tá na estante. Aí eu começo e às vezes dá uma embolada, né? Então, esse vídeo é para ser sincerão e para mostrar para vocês aqui essa organização e tentar me organizar também. Mas vamos lá, vamos ver as minhas justificativas para cada livro e ver se vai dar tudo certo no final, né? Para começar, eu acho que foi no final do mês de outubro, eu comecei Orgulho e Preconceito, da Jane Austen, e eu tava com vontade de ler esse livro há bastante tempo. Foi um livro que teve leitura conjunta no Clube dos Livros que Falam sobre Livros, que é um clube que eu participo, mas como o material fica lá guardado, né, é um material bem extenso, bem completo, eu não me incomodo, assim, em ler depois e retomar o material, né? Então, o que eu fiz foi aguardar um preço bom para comprar uma boa edição desse livro, porque tem muitas edições, né? Então, eu escolhi aquela Dark Side porque essa editora estava com uma promoção. E eu não me arrependo de ter esperado, porque essa edição está um primor, tanto os textos de apoio, as notas de rodapé, mas especialmente, né, o trabalho gráfico, assim, tem ilustrações. Eu achei, assim, belíssima essa edição. Fiquei muito surpreendida com a qualidade mesmo, assim, do material, enfim. E eu estou gostando muito desse livro. Esse é um livro que eu já li com uns 14, 15 anos, eu decidi retomar. Eu já passei da metade dele e tô achando ele bem profundo, assim, é uma fofoca de altíssima qualidade. Então eu fiquei bastante feliz de ter essa imersão mesmo nessa leitura, e é um livro que está me pegando muito, eu tenho muita vontade de continuar lendo ele, e por isso que eu pretendo terminar ainda em novembro, ainda esse mês, trazer aqui um vídeo para vocês, comentando de uma forma um pouquinho mais aprofundada do que simplesmente do enredo, porque eu acho que tem bastante coisa para a gente comentar aqui nesse livro. As duas leituras em andamento do Clube Etos são Beleza, do Roger Scruton. Esse aqui que é um livro de não ficção, né? Eu estou chegando aí mais ou menos na meta dessa semana, que vai até a página 100 e pouquinho, que fica mais ou menos no meio do livro. Esse vídeo vai sair quando eu já estiver chegando nessa meta, porque esse vídeo vai sair no domingo, né? Então, vocês estarão vendo o vídeo quando eu já estiver aí na página 100 e pouquinho. E esse livro é um livro bem profundo, eu já esperava isso dele. É um livro muito interessante, com bastante reflexão filosófica mesmo. Ele é um livro filosófico, mas o Roger Scruton ele tem essa capacidade única, que é bem difícil de encontrar, especialmente em filósofos, e o Scruton é um filósofo, de ensinar para pessoas bocós como nós, assim, com dificuldade de estudar filosofia, pouco contato com filosofia, porque ele tem uma camada mais rasa e tem a camada mais profunda, que você precisa pesquisar, né? Entender o contexto do que ele está falando. Está sendo uma leitura bem proveitosa, mas tem que ser uma leitura lenta. Então, não pretendo correr com esse livro aqui. Estou seguindo a meta certinho, até para fazer o material para o pessoal, né? Mas tá tranquilo. Já a nossa outra leitura é Crônica da Casa Assassinada, do Lúcio Cardoso. Esse livro está sendo uma experiência muito interessante. Eu acho que é um livro que eu não leria se eu não tivesse recebido de presente, se eu não tivesse colocado no clube, né? Eu e a Lari colocamos esse livro no clube. Está sendo uma surpresa tanto pelas camadas, assim, pela profundidade, pela capacidade do autor de juntar todos esses personagens, todas essas camadas, ao mesmo tempo que está sendo uma leitura extremamente incômoda pelos temas e pelo caos, assim. Esse livro é um caos que você vai ser jogado, assim, no meio. Ele está sendo muito interessante, mesmo assim, e eu gostei muito de estar fazendo essa leitura em conjunto. Ele é um livro que demanda, assim, essa pesquisa, esse aprofundamento. Por isso, para mim, está sendo uma experiência muitíssimo interessante. E esse livro aqui tem uma hora que você não consegue mais largar ele. Então, acredito que vai ser o meu foco nesse mês. Talvez eu até precise passar um pouco das nossas metas pré-estabelecidas e dar um gás nele, porque eu estou simplesmente imersa na história, imersa nos personagens, então você fica realmente assim esperando o que vai acontecer, esperando o próximo passo deles. É uma experiência bem diferente. Eu acho que o vídeo que eu vou fazer sobre esse livro vai trazer assim, um pouquinho de luz no que está sendo essa experiência, mas eu estou gostando daqui da Crônica da Casa Assassinada. Agora vamos para um problema que é
Viagens de Gulliver, do Jonathan Swift. Esse é o livro que eu estabeleci aqui para o mês de novembro, né, no canal, nos 12 livros para ler em 2023. Eu já li um pouquinho, ele tá sendo interessante, só que Orgulho e Preconceito e Crônica da Casa Assassinada me pegaram de um jeito, me jogaram assim numa cova, me deixando maluca na cabeça, que esse livro não me fisgou ainda. Então, o que eu pretendo fazer é focar em Orgulho e Preconceito e focar em Crônica da Casa Assassinada, para depois entrar nesse livro de verdade. Então, talvez a resenha dele acabe atrasando um pouco, mas eu quero dar uma atenção melhor, até porque eu tenho muitos textos de apoio que falam sobre esse livro. Ele é um livro bem antigo, né, de 1600 e pouco, se não me engano. Então, ele vai ser, assim, um marco e tem uma importância histórica muito grande para a literatura. Então, eu não quero ler ele de qualquer jeito, quero dar uma atenção um pouquinho maior para ele. Mas no início, assim, eu estou achando interessante, mas ele não está me pegando do jeito que os outros estão. Por isso que ele está aqui um pouquinho de lado nesse momento. Outro problema que eu também estou enfrentando, estou lendo 2 livros de não ficção ao mesmo tempo, além do Beleza. E não ficção é uma coisa que eu leio muito devagar. Então, a escolha desses 2 livros ao mesmo tempo foi proposital. Porque eu estou lendo Os Europeus, com a Lari, com a Nick, e com a Lari Rangel também, não lembro se ela já começou, mas enfim, eu li só o primeiro capítulo, estou aí lendo um pouquinho do segundo capítulo. Esse é um livro bastante cultural, então aqui temos um livro de história cultural também. Não sei se se encaixa exatamente na classificação de história cultural, mas ele traz esses elementos de cultura para a gente analisar. Ele é bem interessante, mas não é um livro que eu também vá correr com ele, eu pretendo fazer uma leitura lenta mesmo, até porque é uma leitura com as meninas sem estabelecer metas, sem, né, muito estresse em relação a isso. Mas ele tem alguns assuntos que não são tão interessantes para mim, por isso que ele não me pega de um jeito que, por exemplo, uma história cultural da Rússia pega. Que ele fala sobre música, sobre pintura, sobre todo tipo de arte. Aqui, esse livro é um pouquinho mais específico, quando ele vai tratar sobre a vida de alguns personagens que são mencionados aqui, especialmente o Turgenev e a Pauline Viardot, que era a amante dele. Então é focada praticamente nesses 2 personagens aqui. E o outro livro de não ficção, nesse estilo que eu estou lendo, é A História do Século XX, porque esse livro aqui é o livro de dezembro do canal. Então eu iniciei ele antes até para sentir como é que ele é, né, e tal. Então eu também li pouco dele ainda, passei aí do primeiro capítulo, mas esse é um livro que eu já sabia que seria uma leitura muito lenta e uma leitura um pouquinho mais arrastada assim que o normal, porque esse livro aqui, ele é praticamente assim um jornalzão. É como se você abrisse todos os dias o jornal de 1904, depois 1905 e assim vai. Então, ele não é um livro que conta alguma coisa, uma narrativa, diferente dos europeus, que é realmente escrito como uma narrativa. Aqui, ele é um jornalzão mesmo. Por isso que eu decidi começar ele antes, e também estou sem pressa, faz alguns dias, inclusive, que eu não pego nesse livro, mas quando eu pego, eu leio aí umas 10, 15 páginas, e vou seguindo assim, que até o final do ano eu acredito que eu consiga terminar, e se eu não terminar, tudo bem também, ficar a resenha para o início de janeiro de 2024. Mas enfim. E por fim, só para mencionar aqui que não iniciei ainda, mas eu vou iniciar amanhã, já que esse vídeo sai no domingo, é Os Irmãos Karamazov, do Fyodor Dostoiévski, a nossa última leitura da turma de ficção do Clube Etos, que vai ser uma leitura, assim, única, vai ser marcante ler esse livro, eu tô bastante empolgada, e como ele é um livro bem gordinho, né, nós vamos ler aí praticamente por 3 meses, a leitura vai até final de janeiro de 2024, então as metas já estão todas estabelecidas aqui, as inscrições ainda estão abertas para fazer essa leitura conjunta conosco. Então eu já deixei aqui, porque eu já estou preparando o material introdutório, já deixo ele aqui para dar uma boa olhada. Eu tenho também uma outra edição, que é essa edição aqui, da Martin Claret. Essa aqui tem uma tradução indireta do francês, né, do russo para o francês e do francês para o português, mas é uma tradução muito boa também. Então a minha ideia é usar essas 2 edições na leitura de uma forma meio que complementar mesmo. Então esses 2 livros já estão aqui separadinhos comigo, apesar de eu ainda não ter iniciado. Então, como vocês viram, eu tenho desculpa para todos eles, né? Eles estão mais ou menos encaixados na minha mente, mas eu não gosto de ter tantas leituras assim em andamento, porque acho que a gente desfoca um pouco, né, dos objetivos. Então a minha ideia, a partir de agora, é focar nos 2 livros que eu estou mais imersa, porque eu sei que eu vou ler mais rápido e vou ficar prestando mais atenção nesses detalhes, né, que são Orgulho e Preconceito e Crônica da Casa Assassinada. Depois disso, eu dou um foco maior, então, para Viagens de Gulliver
E enquanto isso, eu vou lendo meus livros de não ficção sem nenhuma pressa e sem nenhuma preocupação, porque dá tudo certo no final. A gente não precisa correr com livro nenhum, né? E até falando um pouco sobre isso de ler vários livros ao mesmo tempo, né? Muita gente me pergunta como eu consigo. E eu sempre comento sobre a analogia que a Lari Virtuoso faz, que na escola a gente estudava várias matérias, uma nada a ver com a outra ao mesmo tempo, e a gente dava conta, né? Então, eu também faço isso e, como eu disse, eu conheço os meus gostos pessoais. Então, eu sei que os livros de ficção eu vou dar um gás e vou terminar muito rápido. Então, eu consigo intercalar mais entre eles. E os livros de não ficção, não. Os livros de não ficção, eu sei que eu tenho que dar uma demanda maior, eu tenho que prestar mais atenção. Eu não sou tão rápida assim. Então, eu não costumo empilhar tantos. E se eu empilho, é com algum objetivo. Como é no caso, né, terminar o livro no final de 2023 aí para fazer uma resenha para o canal, ou ler Os Europeus, que é uma leitura tranquila com as meninas, tem uma linguagem mais fluida, e por isso eu consigo me organizar melhor em relação a isso. Mas como vocês viram, até quando a gente já se conhece e já tem noção dos gostos, às vezes a gente dá uma exagerada. E tá tudo certo, é só recalcular a rota se eu tiver que abandonar algum para depois retomar, tá tudo bem também. Não estamos numa corrida. Então é isso, espero que vocês tenham gostado aqui desse vídeo. Se vocês gostaram, deixem aí uma curtida, comentem o que vocês estão lendo, se vocês acham que eu vou dar conta de tudo isso aqui. E se inscrevam aqui no canal, né, que isso me ajuda bastante. Até o próximo vídeo, então.